Antes de começar o vídeo, eu preciso avisar que está rolando sorteio de 18 pares de ingressos no Instagram do Canto Rubro Negro. É isso mesmo que você ouviu, vou até baixar o microfone aqui. 18 pares de ingressos, vou colocar na tela aqui para vocês verem. É isso mesmo que você está vendo aqui, ó. É um par de ingressos da Pena Verde, um par de ingressos da Delice Gourmet, 14 pares dados pela torcida aqui no pós-jogo. No total deu 14 pares de ingressos, é isso mesmo que você está ouvindo, e mais 2 pares de ingressos da Casa de Apostas. Eu não vou falar aqui as regras. Se você quiser participar, você entra no Instagram Canto Rubro Negro e vê as regras nas legendas e só participa por lá, beleza? Aproveite porque o sorteio vai ser sábado, meio-dia. Dito isso, sem muita enrolação, vamos nessa, vamos começar mais uma análise tática para falar de Vasco e Vitória, onde a gente venceu por 3-0. Deixa o like, espalha o vídeo, considera virar membro, tudo mais que vocês já sabem. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Começando pelos números, onde o Vitória teve 29% de posse de bola apenas, sendo que foram 13 chutes contra 12 do Vasco, 5 chutes no gol, e o Vitória chutou também 5 dentro do alvo, assim como o Vasco que só finalizou uma de dentro da área, eu me lembro bem que foi uma bola no segundo tempo, e o rebote de Cano. De resto, o Vasco só conseguiu chegar com bola parada e de bola chutada de fora, principalmente com o Nenê e com o Andrei. O Vitória conseguiu controlar bem o jogo, os números aqui mostram isso, inclusive que o Vitória teve ainda 2 grandes chances e o Vasco nenhuma. O Vitória ainda perdeu uma grande chance, que imagino que foi a de David, né? Ainda chutou 5 de dentro da área, que tá falando que o Vasco chutou 4, mas eu não lembro disso não. Eu só lembro da bola do segundo tempo e do rebote. Mas enfim, vamos nessa. Um número que eu considero mentiroso aqui também é o goleiro salvo. Arcanjo salvou 5 bolas? Eu não lembro disso não. Ele salvou a falta, salvou o chute de Nenê e o rebote. Foram 3. Com relação às notas do SofaScore, quem teve a maior nota foi Marcinho, obviamente, que fez 2 gols e deu uma assistência. Logo depois dele, Lucas Arcanjo. E todo o sistema defensivo muito bem. A segunda maior nota foi de João Pedro, inclusive, na verdade, a terceira maior nota, né? Já que Arcanjo foi a segunda maior, com 7.8. Thalisson Kelvin com 7.7, muito por conta do gol também. A nossa pior nota ficou com o Roberto, e eu não concordo muito com isso daqui não. Achei que o Roberto foi seguro no jogo. No mapa de calor, a gente pode ver que o Vasco tentou muito, até pela posse de bola, onde o Vitória só teve 29%. O Vasco ocupou muitos lados do campo, mas o Vitória foi mais efetivo e conseguiu controlar bem o Vasco. Isso aqui é mais um claro exemplo de um mapa de calor que é interessante analisar, mas que quando você vê o jogo, esse suposto domínio que você vê só pela imagem não aconteceu, né? Com relação às finalizações, Marcinho foi quem mais finalizou, seguido de Eduardo, Fabinho e Thalisson. Marcinho finalizou 2, sendo que uma foi pra fora. Eduardo finalizou uma, Fabinho finalizou uma no gol e uma fora, inclusive ele quase fez o 4º gol. Thalisson Kelvin também finalizou uma de cabeça. Raul Prata errou 2 finalizações de fora, que na verdade poderiam ter sido 2 golaços ou pelo menos um golaço, né? Alisson Santos e David também erraram uma a cada. David, que não pode perder um gol daquele, sofreu pênalti, foi bem no jogo, mas não pode perder um gol daquele, né? Quem mais acertou passes no Vitória foi João Pedro com 22 e só errou 3. Roberto acertou 21 e errou 5. O Wallace acertou 18 e não errou nenhum. Uma ótima partida de Wallace. Marcinho acertou 17 e errou 4. Thalisson também não errou nenhum. A dupla de zaga não errou nenhum passe. João Pedro, que deu 2 vacilos ali, não conseguiu dominar a bola, mas é titular indiscutível. Eu vou falar no próximo vídeo que o Vitória exerceu o direito de compra por ele. Fique ligado para o vídeo que sai provavelmente ainda hoje, sexta-feira, tá? Quem mais teve a posse de bola no Vitória foi Lucas Arcanjo, e logo depois dele Marcinho. Marcinho foi muito participativo nesse jogo e realmente foi o nome da partida. Roberto, João Pedro e Raul Prata também. Pela primeira vez em muito tempo, a nossa dupla de zaga não está entre os que tiveram mais posse, porque o Vitória tentava sempre forçar essa bola rápida. Os zagueiros já tocavam, então já lançavam, não ficavam muito com a bola. O Vitória não tentou construir muito com a linha alta, tentou um jogo mais direto, por isso os zagueiros ficaram com a posse de bola tão baixa. E eu não me importo, diga-se de passagem, com isso. Quem mais perdeu a bola no Vitória foi David com 6, seguido por Marcinho com 5, que tentou muito, a verdade. João Pedro perdeu 3, sendo que dessas 2 foi realmente perigoso. Fabinho e Fernando Neto 2, Fernando Neto muito bem no jogo, Fabinho sumido, mas ajudando sempre defensivamente. Raul Prata e Roberto perderam uma vez cada. David, que ainda é meu titular, mas precisa evoluir um pouco ainda, apesar de ter sofrido pênalti e se entregar muito. Adivinha quem mais desarmou no Vitória? Ele mesmo, João Pedro. Desarmou 5 vezes, foi desarmado 2, foram essas 2 que foram perigosas, seguido por Roberto, que desarmou 4 vezes, por isso que eu não entendo porque a nota foi tão baixa. Fernando Neto desarmou 3 e perdeu a bola 1, Fernando Neto bem, desarmou a mesma quantidade de vezes de Marcinho. Fabinho desarmou até um pouco menos do que ele está acostumado, Raul Prata também, Eduardo e Soares 1 a cada, e o Wallace desarmou 1 e foi desarmado também 1, mas João Pedro mais uma vez destaque aqui defensivo, né, na novidade. E para encerrar aqui a sequência de imagens que Paulo Roberto do Coluna SC Vitória me mandou, quem mais sofreu falta também foi David, empatado com Fernando Neto, sofreram 4 faltas cada um. Roberto sofreu 3 e de resto todos sofreram uma falta. Fernando Neto, como eu falei, bem no jogo, e não entendi porque a nota de Roberto foi baixa. Vamos ver agora as análises individuais que Paulo Roberto me mandou e também os vídeos que Júnior da CV Stats me mandou. Ele analisou os nossos 2 primeiros gols e também um lance onde o Vitória estava se defendendo. Thalisson Kelvin teve nota 7.7 com uma
a gente já viu, ganhou 3 em 3 duelos aéreos e só tentou um duelo terrestre e não venceu, mas pelo alto ele ganhou todas, inclusive fez o gol assim, né? Acertou 1 em 6 bolas longas, só deu 35 toques na bola, pra gente ver que os zagueiros realmente não tentaram começar a construir o jogo lá de trás, e isso fez com que ele fizesse uma partida segura. E o Wallace também, vamos falar dele agora. O Wallace teve nota 7.1, ganhou todos os duelos terrestres que tentou, e não tentou nenhum duelo aéreo, mas ganhou os 4 dos 4 que tentou, acertou um drible em apenas um, tentou uma bola longa e errou, mas o Wallace que fez mais um jogo seguro e correto. Em toda análise a gente fala dele porque não tem como não falar, né? João Pedro ganhou 7 em 10 duelos terrestres, acertou 1 em 2 bolas longas e é claro, deu aqueles 2 vacilos, poderia ter complicado, mas ele tinha tanto tempo sem errar que em alguma hora isso ia acontecer, e que bom que quando aconteceu não comprometeu, porque ele é titular indiscutível dessa equipe e tomara que o Vitória consiga comprá-lo. E agora, obviamente, ele, o nunca criticado Marcinho, nota 8.6, fez 2 gols e deu uma assistência, acertou 4 em 5 bolas longas, ainda tentou um drible em 3 que tentou, na verdade acertou um drible em 3 que tentou, ganhou 4 de 12 duelos terrestres, mas não é muito a dele. Independente de qualquer número, de qualquer nota, de qualquer estatística, resolveu o jogo com 2 gols e uma assistência, jamais criticado neste canal. Antes de ver as análises em vídeo de Júnior do SV Stats, a gente vai ver os frames que Paulo Roberto me mandou, vamos lá. Paulo destaca que um dos raros momentos do Vitória com a posse em construção 3+2, um volante afunda entre os zagueiros e os outros 2 ficam perfilados na segunda linha, coisa que a gente cansou de ver ao longo do ano, né? O Vitória aqui sem a bola está muito bem compactado, não dando o tal do espaço entre linhas, inclusive porque desde o começo do ano, desde que o Vitória marcou pela primeira vez no 4-1-4-1 lá contra o Confiança na Copa do Nordeste, a gente já tinha comentado aqui que o 4-1-4-1 pode ser interessante para resolver o problema de entrelinhas que o Vitória tinha. Wagner Lopes conseguiu consertar até mesmo no 4-4-2, mas a gente teve uma mudança para esse jogo. Sem a bola a gente jogou no 4-1-4-1, saiu um pouco do tradicional 4-4-2 que vinha sendo feito. O 4-4-1 também já havia sido feito sem a bola, mas com uma frequência bem menor, e deu certo porque a gente conseguiu neutralizar as infiltrações do Vasco. Em algumas variações, o Vitória também utilizou o 4-4-2, como o Paulo bem destacou aqui, quando queria fechar mais as linhas de passe da primeira linha vascaína. Então a gente fez em alguns momentos o que já vinha sendo feito antes há mais tempo, que é o 4-4-2, mas as 2 variações foram utilizadas no jogo, foram as 2 variações utilizadas ao longo do ano. Se você acompanha as análises táticas aqui, você pode perceber isso. Com a bola, o Vitória fez o que a gente já tá de saco cheio de ver, que é o 3-2-5 na organização ofensiva, um volante tá ali afundando, temos 2 no meio de campo e 5 na última linha para tentar construir esse jogo, nenhuma novidade aqui. Um dos motivos, de acordo com o Paulo, para o Vitória não ter conseguido segurar um pouco mais a bola, coisa que eu falei inclusive no react e no pós-jogo, foi a marcação-pressão do Vasco por encaixe, na verdade, encurtando o espaço e fechando as linhas de passe. A gente pode ver o Vasco muito bem encaixado na marcação homem a homem, né? Cada um pega o seu, como a gente fala no ditado popular, e com isso a gente teve dificuldade de respirar de fato. No primeiro tempo, o Vasco só conseguiu chegar mais no último terço por sempre explorar Peck livre em amplitude pela direita. Eu falei isso porque eles estavam buscando o facão, a diagonal oposta com a bola alta, mas ainda assim não conseguiu infiltrar na nossa área no primeiro tempo. E no segundo também, né, já que só teve uma finalização, se não me engano, de Morato, de dentro da área. Mais um momento de Peck em amplitude, sendo o jogador mais perigoso do Vasco. Soubemos neutralizar Peck, de acordo com o Paulo, tanto que foi o jogador que mais sofreu faltas do Vasco. A gente pode ver o Vitória bem compactado, não tem nenhum jogador do Vasco no entrelinhas do Vitória. Isso é excelente, muito mérito de Wagner, já que eu reclamava muito disso desde janeiro, e a gente conseguiu realmente neutralizar o Vasco com essa formação aqui. A gente tá no 4-4-2, mas a gente também conseguiu neutralizar no 4-1-4-1 sem a bola. Galera, infelizmente o YouTube acusou direitos autorais nos vídeos que Júnior fez análise aqui da partida entre Vitória e Vasco, então por isso eu vou postar lá no Instagram, @cantorubronegro, beleza? Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo por aqui, deixa o like, espalha pra todo mundo, siga SV Stats e Paulo.analista e aproveita e participa do sorteio que tá rolando lá no Instagram, @cantorubronegro. Tamo junto, um abraço.